Hoje continuaremos com a nossa sequência 7 passos para relacionamentos felizes e saudáveis. Hoje nós vamos aprender a segunda chave, o segundo passo para termos relacionamentos felizes e saudáveis. Antes eu quero te lançar esse desafio. Essa aula, ela é um desafio por quê? Porque você precisa ter coragem para prosseguir. Eu estava meditando sobre o que falar hoje, da maneira que trazer, e uma coisa que ficou muito forte dentro de mim, que mudanças exigem coragem. Se você quer continuar como você está, muito obrigado, dê um like, se inscreva, nos siga nas redes sociais, metanoia.brasil e simplesmente ouça. Mas se você de verdade quer uma mudança de vida, se você quer que seus relacionamentos sejam efetivamente transformados, eu te desafio a dar um passo a mais. E esse passo a mais significa ter coragem. E essa coragem que eu estou falando hoje é a coragem de olhar para dentro de você mesmo, assumir as suas responsabilidades. A primeira chave que nós ensinamos foi a responsabilidade de amar. Mas hoje eu quero conversar com você sobre arrependimento sim, remorso não. Arrependimento sim, remorso não. Quando nós falamos em uma reconstrução de relacionamento, é porque esse relacionamento em algum momento foi danificado. Ele sofreu alguma fissura ou simplesmente desmoronou. E é com você que eu quero falar, que você está vivendo, se você está vivendo algum desses momentos na sua vida com alguém, dentro dos seus relacionamentos prioritários, quem nós usamos como relacionamento prioritário? Pai e mãe, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu companheiro, sua companheira, os seus filhos ou filhas, enteados, os seus irmãos, irmãs e os seus amigos. Você tem outros relacionamentos, mas nós estamos tratando e focando desses 5 relacionamentos prioritários. E eu queria que você fosse sincero, que você fosse sincera e corajosa para admitir qual a qualidade que você está tendo dentro desses relacionamentos. O primeiro passo de hoje, da nossa aula sobre arrependimento sim, remorso não, é reconhecermos quando nós temos uma situação onde houve um erro, uma fissura, uma fratura no relacionamento. Quando houve algum tipo de desgaste por alguma ação ou por uma omissão, por algo que alguém te fez ou que você fez a alguém, ou que você acha que a pessoa te feriu ou a pessoa acha que você a feriu. A pergunta é, como nós reconstruímos um relacionamento? Como nós dissemos na primeira chave, é você ter esse relacionamento, a base desse relacionamento não ser o interesse, a base do relacionamento ser o amor. Mas hoje, o primeiro ponto que nós vamos discutir é saber diferenciar quando nós nos deparamos com uma situação de erro, de fissura, de quebra, de ruptura dentro do relacionamento. O que nós devemos fazer é se arrepender. Arrependimento, remorso não. Sabe que arrependimento também é um dos significados da palavra metanoia? A palavra metanoia significa mudar de rumo, mudar de direção, aceitar que não estava funcionando e determinar um novo caminho. Arrepender-se significa um novo caminho. Pois bem, qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Deixa eu te dar um exemplo prático, para ficar mais fácil. Eu vou dar um exemplo, uma situação, vamos dizer, de um casal, porque eu acho que fica mais fácil. Mas eu quero que você entenda que isso vale no seu relacionamento com seus filhos, relacionamento com seus pais, relacionamento com amigos. Eu vou dar o exemplo de um marido e mulher, para que fique fácil de entender, e eu vou pegar uma situação bem gritante. Imagine que um homem tem o seu trabalho, trabalha fora, sua esposa também, e ele é descoberto numa situação de adultério. Descobre-se que ele tem um caso extraconjugal.
E o que aconteceu? Uma vizinha viu ele saindo de um motel com uma mulher. E aí ele foi, avisou a colega, a esposa. A esposa ligou para a mãe, a mãe falou para o pai, e o sogro e a sogra ficaram arrasados. Os filhos ficaram sabendo. Essa pessoa, ela, inclusive, esse homem, ele ia à igreja, ele tinha algumas funções na igreja, e aquela situação também foi levada à igreja, e ele ficou exposto, e ele teve, foi um desastre, Pois bem, qual que é o passo? Então está evidente que neste exemplo, que o marido feriu a esposa. Tá claro? Perfeito. Mas qual que é o processo? O que seria o processo de arrependimento e o processo de remorso? Sabe o que é o remorso? O remorso é aquela vergonha profunda. A pessoa chora, se humilha, porque a situação em que ela se envolveu é extremamente vergonhosa, é triste, é chata. Ele sente muito, porque, puxa, olha a humilhação que ele está passando, que a esposa está passando, que os filhos estão vivendo, que cara que ele olha para o sogro e para a sogra, puxa vida, ou não, então, olha, e aquela fofoca no condomínio, tá todo mundo sabendo, é uma exposição, e aquela vergonha da atitude, fica muito claro. Então aquele sentimento de remorso. Mas não necessariamente ele está arrependido. Ele está com remorso porque a situação foi descoberta, foi desvendada. Mas não significa que lá dentro do coração dele, ele está arrependido. Sabe por que é diferente o remorso do arrependimento? Porque o remorso é algo até egoísta. Ele está com vergonha e está se sentindo mal. É tudo aquilo que está relacionado a ele. A vergonha que ele causou a alguém, a vergonha que os filhos estão passando, a vergonha que ele está passando. Mas na verdade, a palavra arrependimento significa mudar de rumo. Arrepender-se, mudar de caminho. É muito tênue, mas olha a diferença que é fundamental. É quando você se arrepende, a vontade que você tem não é só a vergonha, a vontade é de entrar numa máquina do tempo, sabe? Quem é mais velho, assim como eu, vai lembrar do De Volta para o Futuro. Era a vontade de pegar um carro daquele, marcar o tempo, voltar onde você errou e fazer diferente. Sabe por que fazer diferente? Porque na essência do arrependimento, você entendeu que você feriu e que você quebrou um pacto, você quebrou um princípio, você machucou algo que você tinha como sagrado. Por exemplo, você tinha jurado fidelidade para sua esposa no altar, você acreditava nisso. Aliás, quantos de nós não fomos feridos em casa porque vimos os nossos pais serem adúlteros? E aí você vai e repete o mesmo erro. Então você viu, eu não podia, eu mais do que ninguém. Eu sei as rupturas, as feridas que esse tipo de comportamento traz. Então você se arrepende. Então o arrependimento verdadeiro é quando você tem vontade de voltar no passado e não tem orgulho nenhum do que você fez. Você queria ter tido outra decisão, porque você não queria macular aquilo que lhe foi dado. Um relacionamento, nesse exemplo, com a sua esposa. Mas, Valcris, ainda não estou entendendo. Vamos colocar na prática? Sabe o que é remorso nesse caso? O remorso é ele se sentiu vergonha. E daqui a um ano, ele decide, eu nunca mais vou ter o caso com ninguém do escritório. A partir de agora, eu vou ser mais cauteloso. Eu vou começar a frequentar bordéis. Porque num lugar bem longe, ninguém me vê e minha esposa nunca mais vai descobrir. Ou seja, a atitude em si não foi mudada. O coração não foi mudado. Não foi mudada a tua essência. Porque o que doeu foi a vergonha da exposição. E aí você começa a ter a mesma atitude, só que tomando mais cuidado.
Então ele diz, olha, nunca mais eu vou ter caso com ninguém que me conheça. Eu vou fazer de uma outra forma para que não ocorra de novo a vergonha. Mas a essência não mudou. O arrependimento verdadeiro é aquilo quando a pessoa entende o que ela fez. Tem arrependimento, ela quer mudar aquela história. Porque aquela história não está só falando dela, está falando do pacto que ela construiu. Portanto, o que nós temos que ter e examinar é se nós temos no nosso coração, de verdade, arrependimento ou remorso. Se você só tiver remorso, a chance de você incorrer no mesmo erro é gigantesca. Porque a essência não foi mudada. Só a circunstância que te deixou exposto. Mas o que está dentro do seu coração ainda é o mesmo. A próxima aula, nós vamos falar de perdão. Mas entenda que o perdão é o passo seguinte ao arrependimento. Olha, em questões espirituais, o que a gente faz? A gente vai pedir perdão para Deus quando a gente erra. A gente vai lá, cada um na sua crença, cada um ora, reza, cada um faz e aí você... Mas a premissa desse pedido de perdão é que você esteja arrependido. Querido, é impossível ter perdão para quem só está com remorso. Porque, na verdade, esse erro vai voltar a acontecer porque a essência não mudou. Portanto, um passo fundamental, a segunda chave de toda a reconstrução de relacionamento, parte da gente ter o arrependimento genuíno. Isso vale quando você estiver com seu filho. Às vezes você está criando o seu filho pequeno e ele tem uma atitude, ele fala, papai, tá bom, desculpa, por quê? Mas na verdade ele não se arrependeu. Ele está simplesmente com remorso porque ele viu ou ele foi descoberto. Deu para entender? Isso fica muito evidente. Então, é necessário que antes de você desculpá-lo, é você levá-lo ao efetivo arrependimento. Depois do arrependimento, a gente libera o perdão. Então, é muito importante que você olhe para dentro de você. E você vai sair daqui hoje com uma lição de casa. Você vai pegar aí no seu e-book, que está aí embaixo, no descritivo desse vídeo. Você vai ter acesso a um e-book para você fazer uma análise da sua vida. E a pergunta é muito clara. Será que nos seus relacionamentos feridos, quer seja você que tenha sido ferido, ou quer seja que você tenha ferido alguém, a minha pergunta é assim, olhando para você, porque essa aula é com você hoje, você se arrependeu de fato? Ou você apenas sente remorso pelo que você fez? Se você sente remorso, hoje é necessário que você mude os seus valores. E muito mais profundo do que um remorso, você precisa buscar o arrependimento. Porque só é digno de receber perdão quem se arrependeu, quem não quer voltar à mesma prática. É muito forte isso, mas é um passo fundamental na história dos relacionamentos. Num processo de reconstrução de relacionamentos, arrependimento sim, remorso não. Muito obrigado por mais essa aula. Te espero na próxima aula onde nós vamos dar a terceira chave do sucesso para os relacionamentos, para relacionamentos saudáveis e felizes. Muito obrigado. Curta mais uma vez esse vídeo, faça seu exercício, porque se você quer mudanças de verdade, tome atitudes concretas. Estamos juntos. Deus te abençoe. Um abraço.